Estamos aqui com mais um episódio do Conexão Atípica, um podcast pensado como ponte para você, aí, telespectador, ouvinte, que ainda não conhece o suficiente sobre o universo PCD, e nós aqui. E é claro, esse é o segundo episódio do Combo Materno, porque nada mais justo do que iniciar esse projeto, né? Desse podcast Conexão Atípica, que inclusive tem uma logo muito interessante, que a gente dá uma ideia aqui de frutificar. Eu acho que a ideia desse podcast é frutificar no coração das pessoas esse olhar novo, né? Um olhar talvez mais ampliado. E é isso. E hoje eu tenho aqui a grata satisfação de receber a Nádia Freitas, que é mãe, né? Mãe do Bruno e mãe da Bia. E você trouxe a Bia. Trouxe a Bia. Antes de tudo, a gente tem que fazer o dever de casa. Eu esqueci no primeiro episódio e hoje agora eu vou fazer. Eu sou Milva Campos, eu tenho 1,72 m, eu sou branca, estou com um vestido cinza comprido e sapatos pretos. Estou com um echarpe, né, num tom assim, bordô, talvez. Agora é sua vez, Nádia, de fazer a sua autodescrição. Boa tarde, eu sou Nádia Freitas. Eu sou uma pessoa negra, uma mulher negra, dos olhos castanhos, cabelos castanhos iluminados, encaracolados. Tenho 1,63 m de altura e o peso é médio. É isso, Nádia, você falou que tá nervosa, né? Esse foi o mesmo sentimento que invadiu você quando você teve o diagnóstico da Bia? Me fala um pouquinho como foi esse diagnóstico. No outro papo que eu tive com uma outra mãe, né? Ela me disse que encontrar pessoas aptas a diagnosticarem, a laudarem os seus, né, as crianças com atipicidade é um dos grandes desafios desse universo PCD. Você concorda? Concordo. Eu concordo que atualmente tem sido um grande desafio, né? A mídia tem ajudado a divulgar o autismo, mas na época que eu precisei de resposta, o laudo da Bia, o diagnóstico da Bia veio como uma resposta para mim. Porque eu tive problemas na gestação, e aí eu tive que ficar de repouso absoluto, então eu comecei a estudar o que poderia acontecer com problemas na gravidez e no parto. E aí tinha lá uma das opções, não estudada, esse é um estudo meu, Uhum. para mim mesma. Você é uma autodidata. E aí Autodidata. eu vi lá que tinha a possibilidade de ser autista, ter paralisia cerebral. E aí, quando a Bia nasceu, que começou a ter privação de sono, seletividade alimentar, algumas restrições, e a médica disse: olha, sua filha é autista, eu vou pedir alguns exames para excluir outras coisas. Eu falei: já não precisa mais, porque eu sei que ela não é surda, eu sei que ela não tem outros problemas, né? Outras dificuldades, outras deficiências, e o autismo foi a resposta que a família precisava. Então, na verdade, você está me falando, você está relatando que a limitação, né, a deficiência da Bia, ela é oriunda de um problema na gestação? Pode ter sido uma Pode causa? ter Isso sido. pode acontecer, então. Por uma gestação com algum tipo de ocorrência, a criança pode ter, por exemplo, uma falta de oxigenação no cérebro, num parto difícil. Isso pode gerar algum tipo de dano, eu sei. E Sim. no caso da Bia, você acha que teve alguma ligação? Acho que teve, e pelo menos uns 85% das mães que eu já cheguei a conversar, porque eu tenho um grupo de mães, né? Então, quando eu converso pessoalmente, eu pergunto: teve algum problema na gestação? Muitas mães me disseram que tiveram problemas ou na gestação ou no parto. Algum tipo de estresse, algum susto, alguma depressão, alguma rejeição. Então, é um estudo meu, nada comprovado por ninguém. Eu que tenho essas percepções. E aí a gente falou do laudo. E aí você falou que o diagnóstico, você me disse, eu fui privilegiada, né? Sim, Porque eu tive um laudo, um diagnóstico precoce com 1 ano e 6 meses. é E 1 ano isso e não é o 8. lugar comum. Não, não é o lugar comum. Geralmente, os pediatras, agora não mais, né? Como eu te falei, a internet tem facilitado bastante. Mas antigamente, eles esperavam até 3 anos para o desenvolvimento infantil estar dentro do esperado, né? Então, algumas especialidades que eu passei com a Bia disseram que eu tinha que esperar pelo menos até os 3, 4 anos para ver se ela ia falar, para ver se ia acontecer alguma coisa.
E você não acha isso um pouco complicado, você aguardar 3 anos? Com Porque certeza. assim, a gente tem um ciclo natural das coisas, né? Então, o que foge a isso precisa ser observado. Existe um tempo de desenvolvimento da fala, Uhum. né? Algumas coisas que são esperadas. Uma criança, ela costuma andar de 10 a um É, ano, não só o da costuma... fala, o engatinhar, o se Exatamente. arrastar, o andar, o comer, mexer as mãos, fazer movimento de pinça, várias outras situações que existe um tempo padrão, mas que se a criança, você percebe, a mãe percebe, né? A mãe Você falou que ela, na amamentação, ela não não gostava de tinha essa fixar o química, não olhar. tinha, ela não queria ficar no colo, não queria o contato físico. Ela mamava o tempo de se sentir satisfeita. Quando ela estava com a barriguinha cheia, ela já queria sair do colo. Aí eu quero falar sobre uma emoção, né? Porque eu não sou muito de ir para esse lugar, não, mas eu acho importante. Porque quando você começou a estudar autodidaticamente, você percebeu que alguma coisa ali, né, podia Uhum. ser diferente Do daquilo que a normal. gente Que imagina imagina. ser Porque eu normal. não sei se foi você que me falou, ou foi a Rose, eu não me lembro quem, que disse assim: a gente sempre tem aquela fala, que é uma fala péssima, que é, ai, que tem que sair, a criança tem que ser, tomara que venha com Que venha com saúde saúde. e. Não, e normal não é a palavra que usam, não. Depois eu vou achar e vou falar. Então, o que que você sentiu, assim, como é que você lidou com essa emoção? Porque é importante que a mãe que nos ouve, que de repente está adentrando nesse universo, ela não se culpe de Sim. sentir algumas coisas. Qual é a sensação, o sentimento inicial? O que que você sentiu e como você trabalhou isso? Então, quando veio o diagnóstico, eu senti um alívio, Sim. né? Porque, por mais que seja difícil o diagnóstico de autismo, ainda é menos difícil do que uma doença, porque o autismo não é uma doença, né? É uma síndrome. Então, se fosse uma doença mais grave, né, eu acho que eu ficaria muito mais preocupada, né? Porque o autismo não tem cura, porque não é uma doença, mas existe um tratamento, existe a possibilidade de uma qualidade de vida, né? E foi o que eu fiz. Quando veio o diagnóstico, não tive o luto. A médica falou: olha, autista, tá bom, o que que eu faço? E agora? Qual é o caminho? E aí, dali, nós fomos traçando o caminho para ela ter a qualidade de vida que ela tem hoje. E você falou que foi muito importante, por exemplo, os acompanhamentos, né? Que você Sim, falou. Você teve o privilégio do diagnóstico precoce, você teve uma psicóloga que acompanha a Bia durante toda uma vida, sim. que é uma coisa que acho que propicia um Quem desenvolvimento muito acompanha a melhor. Bia desde 1 aninho e 8 meses é a psiquiatra. A psiquiatra. É, Ah, a então eu doutora anotei Aline. eu anotei Bernadette. Bernadette é a psicóloga que foi a primeira que falou: olha, ela pode ser autista, mas eu vou estudar sobre isso, porque eu não atendo autistas. Então, Ah, daí ela foi estudar, e nesse meio tempo eu fui para psiquiatra. E aí, quando a Bia já tinha uns 5, 6 aninhos, a Bernadette entrou em contato comigo e falou: Nádia, agora eu posso tratar um autista porque eu já conheço. E aí a gente voltou para ela enquanto ela tinha plano de saúde, porque a Bernadette atende pelo plano de saúde, né? E entendo. aí a Bernadette ficou cuidando dela durante alguns anos, né? Tratou a Bia em casa, inclusive, é uma mulher fenomenal, é uma médica assim excelente, né? Mas como a gente rescindiu o contrato com o plano de saúde, a Bernadette não atendeu mais, mas a Bia não estava desamparada por causa da ACS, que é a instituição que ela ficou até o ano passado. E você nunca precisou usar o SUS ou já precisou? Preciso usar o SUS, porque a Bia tem algumas demandas de medicação, de mediação escolar, que eu entrei na justiça. Eu fui via judiciária para conseguir. E tudo que você tenta pela Defensoria Pública tem que ter o laudo do SUS. Ah, então tem que passar de qualquer Tem que forma pelo passar pelo SUS. Se for por SUS. particular, você não consegue ter Não, essa. porque é como se fosse assim: Legitima, se né? você tem um plano de saúde, você tem dinheiro para pagar advogado. Ah, E entendi. não é a realidade. Não é a realidade. Não é a realidade. Sim. A médica da minha filha atende a minha filha há muito tempo, mas hoje eu sou secretária dela. Ah, você trabalha Eu com a médica trabalho com da a sua médica da minha filha. filha. Olha aqui. Então, se não há uma cortesia, há um desconto, né? E se ela estivesse esperando um atendimento pelo SUS, talvez ela não teria o laudo dela com 1 ano e 8 Você tem meses. amigas que. Você tem pessoas que você conhece que dependem exclusivamente do SUS Tem. e que estão aí numa luta. A primeira coisa, quando chega uma mãe no grupo que eu administro, eu pergunto: tem plano de saúde? Não tenho. Faz um. Pelo menos um que seja só de consultas e exames. Porque pelo SUS
É muito demorado. Eu ouço falar de 4 anos de espera. 4 anos de 4 espera. anos de espera por um neuropediatra, por um psiquiatra. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a primeira coisa mais importante nesse processo, para quem está iniciando, né? Tem um filho, observo que esse filho tem um comportamento diferenciado, né? Do que a gente chama de hipoteticamente comum. Porque, né? Ninguém é normal e ninguém é comum. Cada um tem o seu jeitinho. O que essa pessoa deve fazer? Assim, você como mãe que já está aí nessa luta, nessa batalha diária, porque não é aquilo que eu falei para outra mãe anteriormente, a gente não pode romantizar, Sim. né? Com certeza você deve ter crescido muito como pessoa, mas você também deve ter se confrontado com muitos desafios. Sim, com certeza. Então, o que você acha que essa mãe tem que fazer em primeira instância? Na primeira desconfiança, procurar um especialista. Procurar um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Neuropediatra ou psiquiatra infantil. É. Você falou que é importante também fazer um plano de saúde, ainda que seja um plano básico. Básico. E esses planos de saúde, eles dão suporte? Não dá, mas pelo menos você tem Como é que eu posso explicar? Porque, assim, hoje em dia tá uma demanda muito grande de demandas judiciais, né? Porque os planos de saúde estão cancelando os contratos com as crianças autistas. Mas, pelo menos, ali você já tem a garantia de uma consulta. Uma primeira consulta, mesmo que o retorno seja para um pouco mais longe, mas ali você já tem uma segurança de ter um médico que vai te atender e que vai, pelo menos, dar uma luz. Como eu tive uma resposta da médica, né? Na época era plano de saúde. E aí, depois, aí ela vai buscando, vai pesquisando outras situações, outros médicos, outros especialistas, para continuar o tratamento. Você medica, Bia? Medico. Você acha que existem crianças que podem viver... Eu falo para quem, né? Para as mães que estão nesse lugar, mas tem umas que não estão e que, de repente, podem ouvir. Isso aqui pode ser uma luz para elas, né? Sim. Existem pessoas que podem viver sem medicação? Existem. Existem pessoas que podem viver sem medicação, existem pessoas que podem não, que vivem, né? Eu conheço algumas mães que decidem não medicar os filhos, que decidem tratar com dieta. Dieta? Dieta. Alimentação altera também? Também. Sem glúten, sem caseína, sem Isso estimulantes. muda alguma coisa? Altera, por exemplo, a ansiedade, alguma coisa? Mas dizem que sim, porque diminui a cafeína. Porque o autismo também está muito ligado na questão digestiva. Nossa, que interessante isso. Tá aí uma boa coisa da gente ver. Bom, continua. Fala que eu tô te ouvindo. Então, e aí algumas crianças tratam somente com dieta, algumas crianças não usam medicação, faz terapia intensiva 7 dias na semana, o dia inteiro. O autismo, como ele é um espectro, né, ele tem vários tipos. É interessante que ele respeita a individualidade e que a gente não tente enquadrar. Exatamente. O autista nível 1, todo mundo é assim. No nível 2, todo mundo. Não é. Cada um foi o que a médica falou para mim na primeira consulta. Nádia, a Bia é autista, o que você quer fazer? Eu falei, quero que ela durma. Pode medicar? Pode. Porque para uma dor de cabeça, a gente toma um comprimido. Para quem tem diabetes, toma comprimido. Para quem tem pressão alta, por que a minha autista não vai tomar? Então, a Bia é medicada e faz terapia também. Hoje não está fazendo porque ela escolheu não fazer, né? Você já usou algum tipo de medicação alternativa como canabidiol? Ou conhece alguém? Conheço mães que usam meus filhos com êxito. Com êxito, com canabidiol. Mas eu decidi não fazer na Bia. Porque a Bia, ela teve muitos ganhos com as medicações alopáticas. Então, a médica falou, Nádia, você quer arriscar, perder tudo que ela já conseguiu? Né? É uma atitude ousada. É uma atitude ousada e que eu não sou tão corajosa para isso. Não, acho que você é sensata. Não sei se o nome é coragem. Uma outra coisa. Você tem... a gente falou com uma outra mãe, a gente fala de uma realidade assim, de mulheres abandonadas no momento em que os seus filhos são laudados, então os homens... Porque a gente sabe que o homem tem uma certa fragilidade para lidar com algumas áreas de confronto, né? A mulher é um pouco mais bem preparada, talvez porque não é que a gente seja melhor ou pior, isso não existe. Eu acho que é um outro lugar, né? Apenas. E é intrauterino, a gente nasce com esse dom. É instintivo, né? A gente vai proteger, a gente vai lutar, vai fazer o que for. Então, você é casada? Sou casada. Você é casada. E você acha que isso muda... Esse suporte, esse respaldo familiar, a presença do seu marido, ela é
um diferencial na vida da Bia, por exemplo? Ah, com certeza. A figura de um pai é importante na vida de qualquer criança, de qualquer família, independente de ser típica ou atípica. E ele te ajuda? Ajuda. O meu marido, ele é o provedor, né? Provedor. Foi o que nós já conversamos. Existem configurações familiares em que o pai é autônomo, ou o pai tem uma carga horária reduzida que pode ajudar mais. Entendeu? Pode levar as crianças na terapia, no especialista, no esporte. O meu marido não consegue porque ele trabalha o dia inteiro, né? Ele é CLT, então ele trabalha o tempo todo e é de casa para o trabalho, descansa, dá atenção para os filhos, para a esposa, mas ele é o provedor, ele não é o esposo que está ali presente, que vai às consultas. O meu marido não é esse homem. E Mas- quem é a sua rede de apoio? Além, é claro, da presença, porque o provedor, ele é fundamental. Sim, Porque sem o provedor, talvez você não tivesse acesso às terapias que sim, você com tem. certeza. Você não teria a realidade da Bia totalmente alterada, como diferente de muitas outras Sim. crianças, né? Mas e aí? Quem são os seus apoiadores? Sua família te apoia? Seus amigos te apoiam? Como é? Então, existe a Nádia antes da Bia e a Nádia depois da Bia. Fala disso pra gente. A Nádia antes da Bia tinha um ciclo de amigos diferente da Nádia depois da Bia. Porque ela tinha privação de sono. Então, quando ela dormia, eu dormia. E aí, a hora que tá todo mundo acordado, tá todo mundo indo na praia, tá todo mundo indo pra balada, e eu não. Você falou que ela ficava dias e noites sem dormir. Dias e noites sem dormir. E o que você fazia para aguentar isso? Como você lidava com isso? Então, foi quando ela começou a tomar medicação. Porque senão você não aguentava. E aí, quando ela passou a dormir, eu passei a dormir junto, né? E é importante que você fale que isso não alterou em nada a qualidade de vida da Bia, porque de repente algumas pessoas que nos ouvem podem ter medo de medicarem o seu filho, porque essa culpa, eu acho que a gente tem que sair desse lugar, né? Não, eu vou dar, pra quê que eu vou dopar meu filho? Não é dopar, Não é dopar. é melhorar a qualidade de vida dele e Sim. proporcionar que você tenha a condição também de dar um respaldo. Para você ter uma noção, as medicações que a Bia toma pro autismo não a fazem dormir. Olha que legal. As medicações que ela toma não faz ela dormir. Além das medicações do autismo, ela ainda toma melatonina, que é o hormônio do sono, E que é super natural. que é Eu super tomo natural, eu também. faço manipulado. Isso. Entendeu? Então, é um mito dizer, a medicação dopou. Dopou porque o organismo não se adaptou. Mas pode mudar. Pode mudar. Entendeu? As medicações que a Bia toma não a fazem dormir. Ela toma de manhã, vai pra escola bem. E aí, à noite, ela toma... eu falo pra ela fala, mãe, me dá o remédio pra dormir. Não. Eu falo, Bia, você não toma remédio pra dormir. Você toma pra você se comportar melhor diante das pessoas. Uhum. Né? Pra você parar de ficar batendo na cabeça, parar de ficar falando o tempo todo, parar de correr pela casa. Mas não é pra dormir. Mas a melatonina que tá ali no combo faz dormir. E como você reage, por exemplo, a Bia já deve ter tido crises, né? Você falou aí de bater na cabeça. Sim. Isso é uma constante, isso é no início, isso depois vai amenizando com as medicações. Isso faz. E nesse momento o teu controle ele é fundamental. Você entender que aquilo faz parte do processo. Como é que é essa coisa da aceitação, né, Nádia? Que eu acho que é muito importante. Não sei se foi você que falou isso para mim. Uma das mães que eu conversei falou: o primeiro ponto é a aceitação. E não romantizar. Sim. E não ficar achando, ai, que coisa linda, porque eu sou privilegiada, porque eu fui escolhida por Deus. Não, não vamos glamorizar uma coisa que não. A gente tem que trabalhar com realidade, Sim, sim. né? Então, eu queria que você falasse disso pra gente. Então, a questão de bater na cabeça hoje é uma estereotipia. Não é Sim. uma autoagressão. Estereotipia, qual é a diferença? A outra mãe falou sobre isso. Qual é a diferença de agressão, de autoagressão para estereotipia? É apenas um reflexo natural. Como a gente estala os dedos, né? Fica balançando. Ela bate, né? Como alguém rói Rói unha, unha. outro pisca, e tem como fosse um cacuete, vamos dizer. Isso. Ok. O dela é uma estereotipia. Ela nunca foi uma criança agressiva, violenta nunca foi. Né? Tanto que ela não bate. O irmão brinca com ela, fica fazendo cosquinha, não sei o que, não sei o que. Ela, mãe, me ajuda, eu bati nele. Ela não bate. Ela não tem essa atitude de levantar a mão e descer com força para ninguém. Mas a questão da crise, ela tinha mais crise quando era menor, quando era mais nova. Né? Porque ela tem sensibilidade tátil, então ela tirava roupa, né? Ela
qualquer lugar que ela chegasse, ela queria tirar a roupa e ficar só de calcinha. Às vezes até sem calcinha em casa. E aí eu tinha que ver qual é o tecido, tirar a etiqueta. Ela não consegue moletom. No inverno, ela tá só de roupa, de roupa leve. E aí no verão, às vezes ela quer se agasalhar. Ela tem esse contraponto, né? Engraçado que o universo PCD, ele me ensina, ele parece estar me ensinando uma coisa muito curiosa. Talvez seja uma grande possibilidade de respeitar a individualidade humana. Sim. Você, como mãe de uma pessoa com deficiência, você tem que entender que não é o que você acha que deve Uhum. ser, mas sim o que ele, né, É. deseja que seja e que pode suportar, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado, porque a gente é muito individualista e muito impositivo, É. né? Então você acha que você aprendeu, até no trato com as outras pessoas, a respeitar um pouco mais o outro com isso? Com certeza. No início, quando as pessoas me perguntavam assim, o que você aprendeu? Sim. Eu falei, eu aprendi a olhar para o lado. Porque eu era mãe de um menino típico. Eu vou falar disso logo Eu depois. era mãe de um menino típico, com 10 anos de idade. Eu fazia faculdade, eu trabalhava, meu marido também. Meu filho já era independente, ficava em casa Você fazia sozinho. faculdade de quê, Nath? Fazia faculdade de Direito. Ai. Então, quando a Bia nasceu, que eu me deparei com uma sala de espera com várias crianças neurotípicas, atípicas. Aí eu olhei e falei, meu Deus. Aí eu comecei a ver os problemas piores que os meus ou mais leves que os meus. Falei, caramba, não sou só eu que estou passando por isso e existem casos mais graves, né? Não só de autismo, mas num consultório psiquiátrico você vê outras deficiências, né? Esquizofrenia, você vê síndrome de Down, mutismo seletivo, né? Mutismo seletivo. Mutismo seletivo. É um caso que eu conheço de mutismo seletivo da Alanis, Que é uma criança que fala só em alguns momentos? em alguns momentos. Quando quer. Ou quando quer, não. Quando é acionado alguma É, coisa. entendeu? E aí eu falei, caramba, o meu mundo não é só esse aqui, do direito, da livraria, que eu trabalhava em livraria, eu gosto muito de ler, de estudar. Então eu vi que o mundo era muito maior. E aí foi quando, em 2016, a Bia tinha 5 aninhos, eu juntei uma amiga, juntou essas mulheres e falou, vamos fazer um encontro? Ela é professora. A filha dela é o nível de suporte 2 ou 3, né? Falei, vamos fazer um encontro. Aí fizemos um encontro no Parque de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Quantas mães, lembra? Ah, foram bastante Bastante. mães. E foi uma emoção, porque assim, as crianças soltas, brincando, cada uma com a sua estereotipia, cada um com as suas manias. E a gente ali sentado, eu fiquei emocionada, porque a Bia, na época, não olhava nos olhos. E tem uma foto que ela tá só de calcinha, porque a primeira coisa que ela fez foi Ela tirar a foi tirar a roupa. roupa. E abraçou um poste. Eu falei, caramba, minha filha tá socializando, nem que seja com um poste, mas tá. Olha que vitória, Entendeu? né? E aí, Sim. dali, como essa mãe é professora, ela não pôde dar continuidade nos encontros, mas eu continuei. Você tem Um um grupo. grupo, né? Ele se chama Encontros Azuis RJ. RJ. Um grupo que tem mais de 180 mães. Que responsabilidade, né? Eu acho que às vezes dificuldade vira missão. Exatamente. Não é verdade? No seu caso, você abraçou como missão. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade. A criança, por exemplo, a sua filha tem autismo. Ela é do espectro Ela está no autista. espectro. Está no espectro autista. Isso é uma coisa que eu vou aprender, que existe uma nomenclatura, existe, né, toda uma forma de se expressar, de falar disso. E se eu cometer algum tipo de equívoco, eu peço perdão, porque eu vou aprender junto com essas mães. São elas que vão me ensinar. E as pessoas que têm legitimidade, propriedade. A gente sempre aprende todos os dias, não é, Nádia? Com A vida é um certeza. eterno aprendizado. Sempre somos desconhecedores. As crianças que possuem, que estão dentro desse espectro autista, elas têm mais facilidade de se relacionarem com outras crianças PCDs? Ou você percebe que isso nem sempre é isso? Por exemplo, outra criança autista pode se aproximar de forma mais fácil? Sim, com certeza. E eles se abrem porque um consegue entrar, talvez, no universo do outro? Explica isso para quem está ouvindo a gente. Eu não sei se consegue entrar no universo do outro. Sim. Né? Porque o casal, Sim. né? As pessoas casadas, às vezes é difícil de entrar no...
Ainda mais as crianças autistas. Mas, é assim, eu vou falar pela minha filha. Minha filha tem Sim. amigos, desde essa época de 2016, que eles conversam pelo WhatsApp. A conversa deles é bom dia. Aí 2 dias depois outro, bom dia. Bia, não falei com você ontem, desculpa, bom dia. E assim eles vão se entendendo e teve uma festa agora no dia... Mas é um vínculo. É um vínculo, né? Teve uma festa agora há pouco tempo em que eles ficaram conversando ali um tempão, até tirei foto. A maioria dos amigos dela são meninos, porque a maioria dos autistas, né, ainda são meninos. É mesmo, É. mas isso tem algum tipo de análise para essa estatística? Por que que são mais meninos? Há Estudos, estudos. que é a probabilidade maior de ser menino, Ser serem menino. meninos. É. Até quando a Bia foi diagnosticada, era raro ter menina. E as meninas que eram diagnosticadas eram nível 3. Que é aquele que depende totalmente de totalmente. alguém. Tanto que, quando a Bia foi diagnosticada, as pessoas falavam assim, ela é só autista? Eu falei, mas não tá suficiente? Não precisa ter outra coisa. O autismo já é suficiente pra minha vida. Né? E já questionaram a médica da minha filha, se a minha filha realmente era autista. Porque eu não fico procurando milagres em outros médicos. Ela trata com a mesma médica desde 1 ano e 8 meses. Ela já tem 13. Né? E tem pacientes, tem mães que ficam... onde que a Bia trata? Me dá o telefone. E como eu sou secretária da médica e eu tenho o meu grupo, eu vejo ali a mãe procurando o canabidiol, procurando a dieta. A mesma mãe procurando tudo e aí a criança não tem uma continuidade no tratamento. É, porque pelo que eu entendi, esse caráter da metodicidade, o autista é um pouco metódico, ele gosta de rotina. Sim. Então, acho que até quando você, né, você que é mãe ou que apenas está curioso para saber sobre o assunto, é um pouco arriscado ficar ousando muito, quando de repente eles precisam até de uma coisa mais constante. Sim. Aliás, eu acho que todos nós, porque, por exemplo, se eu estou fazendo terapia com um psicólogo e eu vou mudar para outro, esse processo do outro me conhecer, de eu ter Sim. que contar toda a minha experiência, eu acho que isso aí já faz com que a coisa não flua. Não, e se a criança entra em crise, quem você vai procurar? O homeopata, o psiquiatra, o psicólogo? Você não tem um porto seguro ali. E aí, se você vai... eu vou pro primeiro que atendeu. Aí, o primeiro que atendeu fala, eu passei isso, isso, isso e isso. Tá usando? Não. Ou vai mentir pro médico. Entendeu? Então, eu prefiro continuar com a mesma linha de tratamento. Sim, então você acha que as pessoas acabam buscando milagres, né? Sim. Porque eu acho que também é super aceitável. A gente sempre quer o desespero da melhor, mãe, né? é. Você como mãe, você como pessoa, a gente quer sempre o melhor pra gente, né? Eu espero que pros outros também. Sim. A Bia estuda numa escola regular? Estuda numa escola pública regular, municipal. E como é essa aventura? Porque é uma aventura. É. Eu acho que qualquer escola hoje, tanto da rede municipal quanto da estadual, quanto da particular, é uma aventura. Porque o jovem de hoje não é igual ao jovem de 10 anos atrás, de Não. 20 anos. Não aceitam qualquer coisa, você tem que se desdobrar para atrair a atenção. E como é que é isso? E a mediação para você? Como é que você vê? O que você entende? O que você observa? Fala para mim da experiência da Bia numa escola regular. Então, agora eu vou me contradizer. Quando vem uma mãe que pergunta de escola, eu falo, coloca na escola pública. Uhum. Eu não indico escola particular. Porque na escola pública você tem a quem recorrer. Você pode ir na Coordenadoria Regional de Ensino, você pode ir na Secretaria Municipal de Educação, você pode ir na Prefeitura. A escola particular é o dono da escola e pronto, acabou, não quero. Né? Então, assim, a Bia é de escola pública desde a creche. Né? Quando ela foi para a creche, ela já tinha o laudo. Ela foi para a creche também com 2 aninhos. Ela já tinha o laudo. E desde a creche ela tem professor auxiliar. Quando ela foi para o ensino fundamental, ela teve a mediação e teve a sala de recursos, que é no contraturno da aula normal. Mas geralmente as escolas têm essas salas de recurso, material pedagógico direcionado para a Bia. Existe profissionais capacitados dentro da mediação para darem esse suporte, não suporte só de ficar olhando ou então copiando para ela, mas incentivando esse crescimento. Você identifica que os profissionais são capacitados, são legais? Os profissionais que estão disponíveis são, né? Pelo menos dentro da minha área. Como estão disponíveis? Tem alguns que não estão? Não, porque tem, assim, se a mãe não for solicitar, a escola por si só não oferece. Isso é lei? É lei. É lei. É lei, tá na lei Berenice Piana. É lei. É lei. Mas, se a mãe não provocar ou a coordenadoria,
a Secretaria Municipal de Educação, estou falando pelo município ou o Estado, e a CRE, ou o município, ou a prefeitura, esse profissional não vai ser disponibilizado. Mas né? se solicitado e se isso Tem que ser for... solicitado, e insistindo bastante. Isso melhora em muito o rendimento Com da certeza. criança, né? Com certeza. O que você pode falar da evolução da Bia? Você acha? O que você vê de Vitória? O que você conta? Bia não sabia isso, hoje ela faz isso, aquilo. Até onde você acha que a sua filha pode ir? Então, a Bia já está no 8º ano, né, do ensino fundamental. Já está estudando frações, já está estudando equações. Só, assim, ano passado, o 7º ano, foi todo sozinha. Sim. Ela passou de ano, ela conseguiu sobreviver à escola ao 7º ano sozinha. Porque houve uma mudança de turno, uma mudança de escola, e aí só tinha vaga na sala de recurso de tarde, ela estudava de tarde, então ela conseguiu sobreviver sozinha e passou de ano. Esse ano, no ano passado, eu entrei na justiça, né, pela Defensoria Pública, e consegui, saiu a sentença em novembro. Então já era férias, praticamente. Quando começou esse ano, ela já começou com auxiliar. E aí ela vem com auxiliar desde o início do ano e facilita bastante, até porque no 8º ano são várias matérias e vários professores diferentes. Sim. Então há aquela diferença do professor para a professora, do carinho, Da identificação, de porque tudo, isso é extremamente comum, a gente se identifica com alguns e com outros não, também, né? E aí ela tá, e hoje ela veio falou, mãe, tem um bilhetinho da sala de recurso, porque na escola dela tem sala de recurso, mas estava fechada até o ano passado. Eu acredito que, por essa provocação do judiciário, eles reabriram a sala. Aí tem que alocar um professor para essa sala de recurso. Essa sala de recurso é uma sala preparada para estimular para estímulos específicos. Uma sala com material adaptado, com estímulos específicos, e a profissional que está ali é preparada para ajudar os alunos dentro daquela idade, daquela série. Tá. E uma outra coisa, a gente falou das campanhas de conscientização, né? O que é apenas fake? Porque a gente vê, é tudo tão lindo, o Dia Azul, o Dia da Conscientização do Autismo. Mas na prática, o que isso altera a vida de quem tem a realidade de PCD? Em abril? No mês e ao longo do ano, essa conscientização, ela é buscada, por exemplo, vocês têm palestras nas escolas, vocês têm campanhas de conscientização para falar sobre a aceitação dos alunos em relação aos alunos que têm PCD? Como é que funciona isso? Ou é só no dia? As palestras que eu vi nas escolas foi eu que ministrei. Ah, tá. Pelo menos ali na região onde eu moro, eu que oferecia. Né? A Bia, na escola anterior, que foi até o 6º ano, foi engraçado porque ela sempre quis a independência. Ela queria ter a chave de casa, ela queria ir embora sozinha. E aí, no início do ano, eu sempre tive contato, né? Meu marido fala assim, você é puxa-saco. Eu falei, não sou puxa-saco, eu sou parceira de quem ajuda a minha filha. Claro. Né? Se você ajuda a minha filha de alguma forma, eu vou ser sua melhor amiga desde a infância. Claro. E aí, eu na escola, eu fui mãe representante. Sim. E aí eu falei, olha, em abril vamos fazer uma palestra. Até então, a palestra seria para os pais. Só que os pais não vão. Você acha que as crianças e os jovens são mais sensíveis ao apelo do que os próprios pais? Aí eu falei, então vamos fazer para as crianças. Aí eu fiz 2 turnos. Foi uma coisa muito engraçada, porque de manhã eu coloquei uma foto de várias crianças. Eu falei, qual daquelas crianças ali é autista? Foi o que eu te falei do site, né? Então. Isso. Tia, eu não sei. Eu falei, pois é, todas são. E aí? E as crianças já conheciam a Bia, então eu fiz aquele trabalho. Eu falei, gente, a Bia, ela não é diferente de vocês, fisicamente, fisiologicamente. Ela tem fome, ela tem sede, só que ela se incomoda mais com barulho. E ela é fofoqueira, ela fala, tia, tá fazendo bagunça. Ela denuncia. Ela fala? É a X9 da sala. A X9 da sala. Ela é a X9 da sala. E aí, foi nesse dia que eu falei, então, vocês, por favor, ajudem a Bia. E foi o dia que eu dei a chave de casa para ela ir embora sozinha. Foi tão emocionante, porque eu deixei ela embora sozinha, mas eu fiquei escondida filmando. E as crianças indo embora com ela, ajudando ela a atravessar a rua, foi tão incrível. E aí, eu morava do lado da escola, né? E aí eu voltei à tarde para ministrar a palestra pro pessoal da tarde. Aí eu falei assim, olha só,
eu também falei isso de manhã. Eu falei: olha só, eu vou ficar aqui um pouquinho, lá embaixo. Se vocês identificarem que vocês têm algum desses sintomas, ou algum amiguinho de vocês, ou algum familiar, ou irmão, vocês me procurem. Olha, o menino veio. Tia, o meu irmão é tudo isso que a senhora falou. Olha, que legal. Aí eu falei: mas eu não posso ligar para sua mãe porque vai ser uma invasão de privacidade. Você vai falar, eu vou postar fotos nas redes sociais, a escola também ia postar. Você fala para ela que você assistiu uma palestra e você dá o meu telefone para ela. O menino já está fazendo tratamento. É. Porque às vezes essa mãe até percebe, mas fica resguardando ou evitando que a realidade Evitando. venha à Ou então ela é tona, tão né? ocupada É, que o irmão mais velho que está ali no dia a mais dia. tempo no dia a dia com a criança percebe, tem aquele feeling. E aí, tipo assim, ele não sabia como. Quando ele assistiu uma palestra na escola, ele: poxa, minha irmã é assim, meu irmão é assim, meu primo. E aí falou para a mãe entrou em contato comigo. Aí eu falei: faz o plano de saúde, mas ela já estava com uma clínica da família com mais acesso, E né? hoje ele já está em Tá em tratamento. tratamento. Então a gente, na verdade, a gente sabe que a gente vive num mundo que fala de inclusão, mas não integra, Não né? integra. Porque existe, é uma coisa diferente. Você pode incluir, você pode falar, você pode saber que existe, mas você não prepara o mundo e não conscientiza de forma concreta para que essas pessoas possam ser integradas, né? Uhum. Existem locais onde você pode levar a Bia para se divertir que estão preparados para ela? Hoje existe. Mas uma Mas quantidade. é bem menos do que deveria, né? Eles estão começando agora, né? Às vezes até pede, quando a gente fala assim: eu vou levar uma criança autista, eu vou levar um grupo, como eu fazia com um grupo antes da pandemia, eu vou levar um grupo. Mas precisa de alguma coisa específica, o ambiente, alimentação. E aí a gente ia adaptando. Então você percebe que o mundo está se abrindo Tá. mais e você sente que não é uma abertura apenas de fachada, mas uma abertura com o desejo de modificar isso. Tá, porque hoje em dia tudo é filmado. Então as pessoas têm mais Ah, medo de ser exposto nas redes sociais, de ter um cancelamento, né? Hoje em dia tudo é filmado, né? Hoje em dia, se você recebe um não no supermercado, você já pega seu celular, começa a filmar. Olha aqui, ó. então, Então, então não é uma coisa que vem assim, não é de é mais dentro, não é medo da genuíno, punição. é É mais mais medo medo da da punição. punição. E deixa eu te falar, uma pessoa, por exemplo, que tem um filho que está dentro do espectro autista, se essa criança tem uma crise, já aconteceu, eu ouvi de uma outra mãe, que chamaram a polícia achando que a criança estava sendo maltratada, porque a criança gritava. Isso é uma realidade? É. E como é que a Mas... pessoa lida com isso? Porque deve ser uma situação extremamente difícil. Então, hoje em dia os policiais também já estão recebendo treinamento. Policiais, guarda municipal, bombeiro. Porque, vamos dizer, a minha filha é uma menina de 13 anos, mas ela é grande. Ela tem um desenvolvimento É. absurdo Imagina para se a ela idade. fosse um rapaz, né? E que no meio de uma crise, ela tinha mais crise quando era criança, né? De se jogar no chão. Mas imagina se ela entra numa crise e me dá um tapa. Quem tá passando na rua vai achar que é um assalto, vai achar que é uma agressão, né? Então não vai entender. Mesmo que ela esteja com cordão, até explicar que é uma crise autista, né? A polícia já pegou, já levou, e aí o estrago já foi feito. Então hoje já está havendo um preparo dos policiais para o Corpo de Bombeiros, Sim, eu então tenho isso aí. visto que eles estão. Alguns batalhões, né? Tem palestras, alguns grupamentos da polícia Guarda Municipal. Tá. O bombeiro fez um evento nas férias, que é o Botinho, Sim, o que é uma botinho. colônia Meu de filho férias. fez botinho lá no Posto Então, 6. esse ano ela fez o Botinho lá na Barra. Ah, ela Fez o fez? Botinho e foi incrível. A inclusão que eles fazem é maravilhosa. E É ela ma- se vira no mar? Ela se virou no mar, ela se virou na areia, se virou na chuva, porque caiu chuva alguns dias. Andou de jet ski, fez tudo. Então, assim, existe diversão. A criança, isso é uma curiosidade minha. Ela gosta de sair, ela gosta de ir ao shopping, ela se diverte, ela tem diversões. Isso é uma pergunta, Se a gente. mãe não esconder a criança tem diversões. Então, uma coisa que eu percebi nesses dois bate-papos é que tudo está muito nas mãos das mães, Das né? mães. Você acha que as mães chamam para si essa bandeira? Ou você acha que ainda tem alguma omissão? Que existe mais vitimização do que ação? Como é que você vê isso? Então, tem mãe que é vítima
que se faz de vítima, é vítima intencional. Como assim? Explica pra gente. Ela usa aquele autismo para dizer, eu sou uma coitada, que eu não tenho benefício, eu não tenho ajuda, o pai foi embora, eu não tenho emprego, não tenho nada, e não faz nada para mudar. Aí você oferece um médico, que eu já cheguei a pedir para a médica da minha filha algumas cortesias. Mas é muito longe. Entendeu? Aí você tá... Quer o bônus, mas não quer o ônus. Você tá dando a coisa que custa uns 500, 600 reais a consulta, você tá dando de graça, e a pessoa não leva porque é longe, porque não tem o horário que ela quer. E tem mães que são guerreiras, como eu conheço várias, que vai e mete a cara mesmo e leva. Minha filha, hoje ela é praiana, mas ela não aguentava com o barulho do mar, ela não pisava na areia. A Ana Beatriz viaja para o Espírito Santo, para São Paulo, a madrugada toda de ônibus, mas ela não aguentava o barulho do motor do ônibus. Então, eu pegava o ônibus em um ponto e descia no próximo. Esperava ela regular, pegava outro ônibus. Nossa. E para hoje ela está viajando para São Paulo, 7 horas de ônibus. É muita batalha. E é muita vitória. Porque, na verdade, é uma construção. Ela vai se adaptando. Sim. É um mundo que se adapta, né? Ela vai se adaptando ao mundo. Então, se você desistir... Mas se você pegou a primeira vez e... ela não gosta. Meu filho não gosta disso. É que nem criança que tem enjoo e vomita. Eu era uma criança que não podia pegar muito tempo de carro, que eu botava tudo pra fora. Às vezes me deixavam... não vamos levar porque a mim vai dar muito trabalho. Então, muitas vezes eu fiquei em casa porque eu dava trabalho. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. Né? Uma outra coisa que eu queria falar, a importância, por exemplo, dos locais como o Fórum de Mães Atípicas. Qual a importância desse lugar, dessas ONGs, o papel delas para a sociedade, para esse grupo PCD, que representa uma parcela enorme da população? Como você vê, por exemplo, o Fórum de Mães Atípicas, esse trabalho? O trabalho do Fórum é fenomenal. É uma coisa assim que veio para dar a luz no fim do túnel para algumas mães que buscam, como assim, eu busco a mediação, eu busco a medicação, mas eu busco sozinha. Através do fórum, a gente já tem ali uma legitimidade, um grupo constituído que pode ir me ajudar a buscar em forma de lei, em forma de grupo mesmo, de você ir pedir com um número maior de mães, né? Porque um conjunto de mães faz mais barulho do que uma mãe sozinha. Acho que na vida tudo faz, né? A gente se unindo, a gente tem muito mais força do que a gente se separando. E não tem que demonizar ninguém, né? Porque tem esse lado também que eu quero trazer para cá, que eu acho que é esse lugar de dizer, o fulano tem preconceito, mas às vezes a pessoa tem preconceito porque nunca teve acesso. Não é uma realidade que você convive agora, talvez um pouco mais próximo. Mas na minha geração, por exemplo, a gente não via. Então, é muito difícil você ter acesso e ter afinidade com algo com o qual você nunca teve contato. Então, é também se colocar no lado de cá. É o que eu te falei, eu aprendi a olhar para o lado. Exatamente. E tem alguma coisa... quais são os 3 pilares da sua maternidade atípica? O que nesse tempo todo aí tem te sustentado, que você tem... você falou já comigo, que você falou que não tem nada a ver com religião, mas eu acho importante, que eu acho que o ser é integral. Com certeza. Então, vamos lá. Quais são os seus 3 pilares? Deus. Família. E a minha igreja me ajuda muito. Te ajuda muito. Me ajuda, porque você me perguntou quem é a sua rede de apoio. Acabou que passou e... Isso, você não falou. A minha rede de apoio é eu, meu marido, meu filho e a Bia. E o seu filho? Você me falou uma coisa, e assim, eu queria dividir com o pessoal, porque eu já sei que está terminando o tempo. Mas alguém que, de repente, está dentro de uma realidade dessa e que tem um filho que é neurotípico. E que, como Nádia falou para mim, assim, foi uma coisa que tocou muito a minha alma, não sei se me permite falar. Com certeza. Ela disse que ela acha que ela negligenciou um pouco o filho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, o sentimento dele. E também dizer que isso também acontece. Porque a gente quer tanto dar suporte para aquele que talvez não seja tão adaptável, né? E a gente acaba deixando aquele que a gente acha que está mais preparado, mas também acontece, precisa. Mas rola. Então, só dá um toque para o pessoal sobre isso, para a gente encerrar com chave de ouro. Quando a Bia nasceu, já nasceu autista, o Bruno tinha 10 anos, né? Eu sempre criei ele para ser uma pessoa independente, e aí ele se viu sozinho, porque a gente tinha acabado de mudar de bairro, ele mudou de escola e mudou de amigos. E aí a mãe, que era uma mãe que trabalhava
fazia estágio, estudava, cuidava dele, todo final de semana estava em cinema, em praia. De repente parou a vida para que ele não fosse prejudicado, para que o pai não fosse prejudicado no trabalho e na escola, eu peguei para mim a responsabilidade. Então eu cuidei 100%, 24 horas da Bia. E aí deixei... Para não onerá-lo, para não dar para ele uma coisa que Isso. você achava que não era responsabilidade dele. Nunca foi. E não... isso hoje tem um peso? Com certeza. Porque ele já falou para mim, e vira e mexe a gente conversa, ele falou: mãe, você me abandonou para cuidar da Bia. Então já tivemos DR, já tivemos muito choro, muito pedido de perdão. Porque eu falei: Bruno, naquela época era o que eu podia fazer de melhor, era o que eu sabia faz fazer. O melhor. Eu não sabia fazer outra coisa, né? Eu não quis colocar no colo do seu pai e seu, né? Você poderia ter repetido de ano, você poderia ter perdido seus amigos, né? Mas não tive a atenção que eu queria de mãe, você não foi na cachoeira comigo, você não foi no planetário comigo, porque quando a Bia cresceu mais, que o encontro proporcionou, a gente tinha muita gratuidade. E aí eu chamei ele para ir no planetário. Ele: caramba, você vai no planetário, você nunca me levou no planetário. Por quê? Porque eu estava ocupada, trabalhando, estudando. E aí, quando houve a oportunidade de ir com ela, que eu chamei ele... Ele se sentiu incluído? Não, ele ficou muito chateado. Ficou chateado porque você não havia feito ele falou: com você vai levar ela, você nunca me levou. Eu falei: mas são oportunidades que vão aparecendo pro PCD que não aparece pro Então, neurotípico. hoje, se você pudesse dar um toque para essa mãe que nos escuta, você diria: inclua mais o seu outro filho? Inclua mais, dê mais atenção, converse mais. Por mais que seja 5 minutos de conversa, para ele já é o suficiente. Entendeu? Porque eu me sinto muito culpada por coisas que ou eu fiz ou eu omiti, pensando estar ajudando meu filho, e não estava, né? Eu achei que, por ele ser independente, com 10 anos, nenhuma criança é independente. Não é independente. Por mais que seja inteligente, sábio, safo, é uma criança. Entendeu? Então, eu tenho esse sentimento de culpa, que eu sei que Deus vai me curar e vai curar ele também, porque ele é magoado ainda, eu sei disso. Mas isso vai mudar. Vai mudar, e eu queria, com esse depoimento, conscientizar as mães que os irmãos típicos precisam de atenção também, independente de ser mais velho ou mais novo. Todos precisam de atenção. Criança é criança, independente de deficiência, independente de autismo, independente de ser mimado. Criança é criança e precisa de atenção, precisa ser protegido. É isso. Muito obrigada, Nádia. Foi linda a sua participação. Fiquei agora aqui, deu uma lição pra gente, né? E, de repente, eu vou até mais longe. Eu acho que pergunte para o seu filho se ele não quer ser incluído nessa jornada com você, mãe. Porque, de repente, ele pode querer ajudar, ele pode querer dar a mão para você, mãe. E dizer: eu quero cuidar do meu irmão também. Pode ser que ele tenha uma oportunidade de crescer com um olhar um pouco mais amplo sobre as realidades da vida. Porque a vida é isso, é a realidade nua e crua. Como é o Conexão Atípica? Chegamos ao fim de mais um episódio com a participação maravilhosa da Nádia. Espero que tenha sido agradável para vocês, como foi para a gente. E qualquer coisa, coloque lá no seu comentário, dê a sua opinião ou faça a sua pergunta e nós estaremos aqui prontos para respondê-las. Até o próximo episódio. Tchau.